lá, voltamos com o nosso segundo episódio aqui do Soltando as Férias, falando de autismo com a Tabata Messias. E tem assunto, tem muita informação rolando, fica ligadinho aí com a gente, pode deixar nos comentários, não esquece de curtir, de compartilhar, ativa o sininho aí e se inscreve no canal para sempre mais informação e conteúdo para você. Então, a gente estava falando aqui, Tabata, a gente estava conversando no off, nos bastidores. Devia ter filmado. Que é uma informação muito importante. É muito comum ter autista. Qual que é a porcentagem mesmo de pessoas autistas aí que a gente pode estar falando? O dado americano do CDC é 1 a cada 36. Então, se vocês, quando começarem a fazer estágios na escola, vocês vão perceber que na educação infantil é raro uma sala que não tenha uma pessoa com autismo, uma criança com autismo. Mas na maioria das vezes tem 3, tem 4, tem 5. Então, a gente precisa falar de autismo de uma forma descomplicada. E preparar os professores, né? Porque é uma pena. Gente, é um absurdo. Pena. Tinha que ser obrigatório, preparar real, assim, né? Não uma coisa por cima. Não é, mas não é nem culpa. É a graduação mesmo que não insere esses transtornos. Né? Exato, que é isso que a gente estava falando. A psicologia, ela é nesse ponto, ela não sei hoje, não sei a grade hoje, mas ela é muito negligente nisso. Você vai ter na educação especial e nos transtornos do neurodesenvolvimento só. Mas uma forma tão, vaga que vocês, quando vai chegar no mercado de trabalho, não tem o que fazer. Porque não sabe a especificidade. A gente sempre comenta, quando você conhece uma pessoa com autismo, você conhece uma pessoa com autismo. Uma é muito diferente da outra. Então, você precisa entender a complexidade desse transtorno no neurodesenvolvimento. Existe um artigo, eu não vou lembrar o nome, mas ele coloca todos os transtornos no neurodesenvolvimento. O autismo é o transtorno que afeta desde a gestação aí até a vida adulta, até a vida, até a velhice. Então, a gente precisa falar de autismo. O problema é que a gente nunca fala de autismo, né? Então, preconceito também, né? Uma visão capacitista, né? Eu acho que essa é a palavra. Não acho que é tão preconceito, mas é que ele é autista. Então, às vezes, quando você vai comentar algo de autismo, a pessoa começa a infantilizar, que é uma coisa horrível de se fazer, né? Uma pessoa com autismo, ela não é uma pessoa infantil. E as pessoas começam a infantilizar ou gritar, como se não tivesse, não escutasse. Então, as pessoas não têm visão nenhuma do que é esse transtorno complexo do neurodesenvolvimento. Por isso que a gente precisa falar de autismo. Quais os traços, assim, pra gente perceber? Principais, né? Talvez desde uma criança, assim... No andar nas pontas dos pés seria... O TDAH também é assim, né? Ou não? Não, na realidade, o andar na ponta dos pés, ele não é característica do DSM-5, mas ele é um sinal de alerta. Uma criança com uma dificuldade na interação, na comunicação. Então, poxa, uma criança com 2 anos e não fala, gente... Isso. Corre atrás. O olhar que ela falou também, né? O olhar mais vago, talvez. A sustentação do olhar. Você pode olhar, mas será que você está olhando, né? Você não é o bebê pequeno, ele já busca um rosto humano para fazer contato. Os bebês com autismo muitas vezes faz um contato, mas é um contato mais vago. Às vezes vai brincar e busca mais objetos do que pessoas. Tem mais dificuldade muitas vezes na interação. Então, são questões muito complexas. Um atraso no andar também. O atraso no andar pode ser várias questões, mas precisa ser investigado. Tá. Se a gente conseguir sair daqui pensando, poxa, o desenvolvimento é isso e o bebê não está fazendo, eu preciso correr atrás, esse podcast, para mim, já teve o seu valor social de relevância. Então, o que a gente não pode é negligenciar os atrasos do neurodesenvolvimento. Se é autismo, se não é... Desculpa, e daí? O que precisa é investigar. E o que as pessoas deixam, e às vezes chegam a criança com 8, com 9 anos, e o comportamento vai cristalizando, vai ficando mais difícil. E aí as pessoas querem que... É crônico, né?
na realidade, cristaliza, porque aquilo não é estimulado, o cérebro é plástico, né? A gente está falando de uma plasticidade cerebral. Não estou falando plástico, parece que eu estou falando, né? Mas no sentido de que o cérebro, ele pode ser modificado. Então, quanto mais cedo começar, é melhor. E a gente percebe, por exemplo, que até os estudantes da pedagogia e da psicologia não têm essa formação no primeiro ano. E é o que eu acho muito complexo, porque é essas pessoas que vão lidar com os desenvolvimentos, né? Sim. E às vezes elas não têm informação. Então, quantas profissionais, quantas crianças chegam no consultório que a gente está reavaliando pela 5ª, 6ª vez, porque falou, mas ele não é autista. E você olha e fala, meu Deus, né? Como que passou isso tanto tempo? Aí os pais choram por negligência de profissionais, não negligência no sentido que o profissional fez de sacanagem, mas por faltar conhecimento. Eu vou fazer uma pergunta bem leiga, tá? Tá. Quanto antes você descobre, quanto antes você intervém no tratamento do autismo, isso define o nível ou não? Não necessariamente. Mas quanto mais cedo eu trabalho, mais estimulação essa criança tem. Então, a gente precisa pensar que uma criança estimulada é um cérebro que está o tempo todo trabalhando, exercitando. Vamos pensar numa pessoa... Eu sempre dou esse exemplo para as meninas, as acompanhantes terapêuticas que trabalham na clínica. Uma pessoa que vai na academia uma vez na semana tem um resultado, uma pessoa que vai na academia 2 vezes tem um resultado, 3, 4, enfim. Uma criança que está sendo estimulada esse cérebro 20 horas, o cérebro está o tempo todo sendo muito estimulado. Então, a modificação das conexões cerebrais é muito diferente. Então, a gente precisa pensar que tempo é estímulo. Então, a falta disso é uma negligência para a criança. E a continuidade desse estímulo em casa também. É né? para Porque sempre, né? vai para a clínica, né, ali para o centro de terapia e é estimulado. E aí chega em casa no final de semana. É por isso que ela falou desse tripé, né? Isso. Tem que ter essa continuidade. E na essa escola também. né? Por isso que é muito difícil, voltando a falar Da escola. Da escola, Não tem como, desse universo. Porque a criança passa muito tempo na escola, Por isso que as escolas muitas vezes não aceitam a gente enviar uma assistente terapêutica clínica. E aí vira aquela balbúrdia, mas aquela profissional tá sabendo do caso, tá trabalhando o PI dela, então tá ali sabendo desse suporte. E às vezes a escola, não, aqui não pode entrar. A criança perde aquilo, ela perde o estímulo. Não entrando, aí você tem que ir atrás de um advogado, por exemplo. Sim. Aí, juridicamente, a gente consegue colocar um... Vamos pensar, se você é mãe e a sua escola não quer liberar, e você vai lá e briga judicialmente e entra, será que a escola vai deixar o profissional fazer o serviço? Não deixa, gente, né? É muito louco isso. Complicado. É muito complicado. Mas quando a gente pensa no sistema como um todo, já vê... Tá é muito político. Né? Então, muito errado bem complicado. Isso, Jesus. Envolve muito errado. E vamos falar um pouquinho para a gente descobrir o autismo mais tardiamente. Bom, isso é uma coisa muito complexa, né? A gente precisa ver essas dificuldades na comunicação, na linguagem, na sustentação da interação. Então, a gente percebe isso e aí a pessoa busca suporte. Né? Então, depende muito da pessoa. A pessoa já percebe que existem algumas coisas diferentes no comportamento dela e, às vezes, ela vai fazer uma avaliação neuropsicológica para verificar isso, ou um médico com uma boa formação para isso, um psicólogo especialista, e aí ele pode buscar o suporte. Então, cada adulto tem uma visão muito complexa, né? Eu estou falando de adultos nível 1 de suporte, que é esse adulto que às vezes passa mascarando muitas questões, e aí ele percebe, nossa, mas muitas vezes você escuta adultos falando, a minha vida foi muito diferente, eu tive muitas dificuldades. Eu fiz uma avaliação de um rapaz de 35 anos, isso eu nunca vou esquecer. Ele ia ganhar o triplo do que ele ganharia, mas ele não poderia levar a mesa dele de trabalho. Então, ele preferiu não ir porque ele não poderia levar a mesa de trabalho dele. E aí, ele chegou para avaliação neuropsicológica porque isso afetou tanto a vida dele que ele queria investigar o que seria, né? E aí, era um menino, um moço, um rapaz, com todas as características do transtorno do espectro autista e que, da última vez que a gente
foi o dado evolutivo, ele falou assim, agora eu tenho um norte da minha vida, né? Eu tenho eu consigo entender o que aconteceu comigo a vida toda. E é um alívio, né? Sim, poxa, é um alívio. Eu recebi o meu diagnóstico em abril desse ano e para mim foi um alívio, porque a minha vida, quando eu era adolescente, era terrível, né? Então, isso falou, puxa, era isso. Então, isso, entender quem você é muito... Eu não sei nem se é prazeroso, é libertador. Libertador. Então, isso é Vai bem muito legal. adultos, assim, na sua clínica? Eu trabalho muito com Mais crianças, mas eu já fiz avaliação, né, em São Paulo, de adultos que buscam esse suporte. E aí a gente percebe essa sensação de alívio mesmo, que eu posso... pensando, né? Por que eu sou assim? Por que a minha O vida nível é 1, assim então, da é mais pessoa? difícil de... Até crianças com nível... Porque... quando a gente fala de atraso no neurodesenvolvimento, o que a gente levanta, né, acende a luz? A falta da linguagem. Então, quando a criança tem falta de linguagem, nível 1 de suporte ela não é. Porque ela tem uma dificuldade. Então, ela já é o nível 2 de suporte. Então, ela tem a falta da linguagem, demorou para falar, ela não é um nível 1 de suporte, porque a linguagem é tão importante. A nossa comunidade, ela vive com a linguagem, com a comunicação. E então, uma criança nível 1 de suporte, às vezes ela chega na clínica, por exemplo, com 7, com 8 anos. Eu só recebi até hoje, em 11 anos, trabalhando com isso, um menino que era nível 1 de suporte, que fez a EIDOS e que tinha traços que a EIDOS verificou, mas você, mesmo com toda a formação, eu percebia, mas era mais mascarado. Agora, acontece muito com as crianças quando entra nessa questão da linguagem, das interpretações de textos e dessa subjetividade, que a criança, no nível 1 de suporte, tem muita dificuldade, ela chega para avaliação. E, às vezes, é diagnosticada aí o nível 1 de suporte, mais ou menos nessa época. Esse nível 1 consegue confundir com um déficit de atenção, por exemplo? Sim, com certeza. E tem autistas com comorbidades em TDAH. Né, em outras comorbidades, como transtorno motor, como dificuldades, né, a deficiência intelectual. As pessoas acham que as pessoas com autismo são gênios, né? São gênios. Não são. 60% das pessoas com autismo têm uma deficiência intelectual. Então, não é isso. É uma porcentagem muito menor, acho que 10% que tem altas habilidades. A maioria ou tem deficiência intelectual ou cognitivo na média. Então, isso precisa ser desmistificado também. Eu estava lendo algumas coisas sobre que trazia essa informação, então seria errônea, né? Que fala, eles são extremamente inteligentes e focados, então nem sempre. Na realidade, não é que são focados, é o hiperfoco. É quando eu tenho um interesse em falar de algo e aí eu falo super bem daquilo. Mas as minhas outras áreas são péssimas. Eu tenho um hiperfoco em falar de autismo. Às vezes eu até fico falando, e às vezes as pessoas falam, legal, bacana, né? Porque é o meu hiperfoco, é uma coisa que eu gosto tanto de falar, que eu falo com muita frequência. Mas não necessariamente eu sou inteligente em outras áreas, né? Eu tô falando de inteligência nesse sentido que as pessoas conhecem. Mas é porque é o hiperfoco. E algumas pessoas com TDAH também têm o hiperfoco. Era isso que eu ia falar, né? Você vê como confunde. Confunde. O TDAH também. O autista também tem, o TDAH tem o hiperativo e não hiperativo, né? Sim. O autista também. Tem os mais agitados e os mais calminhos, porque é uma né? especificidade muito grande. Então, quando a gente fala, o que a gente também pode sair do podcast com a lanterna acesa. Nenhum autista é igual ao outro. É uma especificidade tão grande que não dá para falar, eu conheço o autismo. Não, nem eu conheço mesmo o autismo. Dentro do mesmo nível, né? Mesmo dentro do mesmo nível de suporte. Você pode ter um nível 1 de suporte com dificuldades diferentes das dificuldades, por exemplo, que eu tenho. Ou meu filho que é nível 2 de suporte que tem dificuldades diferentes. Dentro do autismo é um universo tão complexo e que demanda tanto estudo para poder realmente saber dessas especificidades que as pessoas precisam debruçar quando vão trabalhar com isso, porque senão é uma falta de ética com os atendidos. E os pais, quando eles descobrem, quando começam a fazer o tratamento com os filhos, eles procuram
se autodiagnosticar também, para ver se eles também, né? Porque geralmente é hereditário, né? Genético, né? Eles têm essa preocupação com eles ou não? Eles só focalizam nos filhos? Depende. Tem pais que aceitam o diagnóstico e vão atrás, mas é muito raro um pai que vai buscar. Essa semana mesmo, uma mãe falou, olha, eu quero buscar suporte, mas a maioria dos pais, eles não querem ver, é difícil os pais aceitarem. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo avaliação e a criança ia para a médica, então eu estava dando a minha devolutiva e depois ia para a médica e o pai veio no meu pescoço e fala que ele não é autista. E eu falei, olha, você pode me matar, mas ele é, né? Então, lógico que aqui, no Brasil, a gente não dá o diagnóstico, nos Estados Unidos é o psicólogo que pode dar, mas no Brasil, isso é o neuropediatra, o psiquiatra da infância que vai bater o martelo se é ou não, mas é eles que solicitam a avaliação para a gente. Então, tem pais que bate, arremessa tudo que tem na frente. Meu Deus. Então, é muito complexo quando você vai dar uma devolutiva para a família. Você tem que estar preparado para o ataque. Difícil. É difícil. Ainda tem muito tabu quanto a isso, né? A visão capacitista. Quebrou um pouquinho, né? Mas antigamente era difícil. Depende, né? O podcast de vocês vão para outras pessoas que não são da área, né? Eu falo isso com muitas vezes na vida, porque a gente precisa quebrar isso. Muitas vezes, quando eu estou dando aula, ou quando eu estou falando no Instagram, ou estou falando em outras redes, enfim, em todas as áreas que eu estou trabalhando, seja no YouTube, seja dando aula de autismo ou qualquer coisa do gênero, eu estou falando para uma bolha específica. Sim. E eu nunca estou falando para as pessoas que estão fora da bolha. Né? Então, o que a gente precisa é quebrar essa bolha e levar informações para a sociedade. Né? Então, eu acho que esse é o nosso dever enquanto profissional da área, quanto familiar de autista, como pessoa com autismo. A gente precisa falar de autismo de uma forma descomplicada para que as pessoas tenham acesso. E referente ao tratamento em si, lá na clínica mesmo, vai variar de cada nível e de cada especificidade, né, do indivíduo ali, né? E isso é muito legal, porque a gente faz uma avaliação comportamental e aí, a partir disso, a gente monta um PEI, que é um programa individualizado para aquela pessoa. Não existe um tratamento igual de autismo, pega esse, coloca, fulano aplicou no Rio de Janeiro, deixa eu pegar o programa dele e fazer. Não, porque a gente tem que pensar na região, a gente tem que pensar na especificidade dessa família, nas questões daquela criança. Então, não dá para pegar um programa genérico, não dá. Né? Então, a gente precisa pensar individualmente para cada criança, com a sua especificidade, ou qualquer adolescente, enfim. A gente precisa pensar. Eu não posso pegar o mesmo programa e aplicar para a pessoa. Por isso que a gente não pode ser negligente na nossa formação para trabalhar com autismo. A sua clínica tem todas as disciplinas? Tem terapeuta ocupacional, tem físio, tem fono, tem TO, tem a equipe da psicologia, que são os acompanhantes terapêuticas. A clínica não é só minha, é da minha sócia também, da Carol Feleto. E a gente tem essa Faz o acompanhamento completo. Faz o acompanhamento completo. Particular e convênio, vocês atendem? A gente não atende nem particular, nem convênio. Trabalho com liminar judicial. Quando a família bate, e aí o juiz determina, e aí a gente não trabalha para nenhum plano. Às vezes o pai vai pagar particular ou reembolso, né? Muitos planos têm reembolso. Que legal. É super importante a gente falar, porque essa informação às vezes não chega, né? E aí os pais recebem ali o diagnóstico e não sabem. Eu faço o quê? E às vezes até o médico ali que orientou também não tem a informação e não direciona. E os pais ficam perdidos, né? Tem muitas cidades pequenas também que não tem, né? É difícil se achar, né? Eu acho que hoje está bem. Tá mais amplo, Eu acho que todos os lugares têm. O que precisa realmente é as pessoas debruçarem no conhecimento da causa, né? Não é fazer um trabalho meia boca. Nenhum trabalho pode ser meia boca, né? Mas o trabalho precisa ser de qualidade, com evidência científica, não enganar nem família, nem o plano de saúde, às vezes, que está custeando isso. A gente precisa ter ética.
né? E é importante deixar claro que não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de individual bolo. para cada pessoa. E isso é muito importante, porque às vezes você vê infinitas pessoas trabalhando com autismo e a pessoa não tem noção nenhuma. E às vezes ou os pais colocando no YouTube, né? Exato. Aí que muito, que pega também, né? Então, a gente precisa conhecer e precisa, principalmente para o pessoal da psicologia, que muitas vezes, a maioria do pessoal da psicologia está trabalhando de assistente terapêutico e precisa dessa informação, né? Às vezes, eles entram na clínica sem informação nenhuma da especificidade e a forma complexa desse transtorno. Então, a gente precisa falar para todos, né? E conta pra gente da clínica em si ali, como você começou, há quanto tempo que surgiu? Nossa, aí vem um podcast. Desculpa, vamos revelar aí as idades de novo. Vamos revelar a idade. Faz muito tempo, então eu comecei a atender do jeito que eu falei para vocês, às vezes mães, e de forma que as mães pediam suporte, não era um atendimento, era uma orientação. E aí, depois eu fui trabalhando na clínica, eu conheci a Carol Feleto, que era fonoaudióloga, e ela atendia uma criança que, né, com autismo nível 3 de suporte, e a gente trocava essa figurinha, a gente se conheceu, e dali a gente começou um sonho, falou, um dia a gente vai ter uma clínica. E aí a gente começou e a gente trabalhava junto e trocava muita figurinha e discutia com a equipe e foi indo e hoje são 2 unidades. Mas começou bem e estudando muito, então saía de uma pós, entrava na outra, saía de um curso, entrava na outra, né? Esse ano acho que eu fiz 7 cursos. Então, E é para sempre isso, né? É para sempre. As 2 clínicas aqui em Limeira? As 2 clínicas em Limeira. Pra gente ver que tem demanda, né? Tem demanda. Né? Acho que deve ter em torno de umas 20 clínicas de autismo na cidade de Limeira. Mas a gente precisa realmente... eu acho ótimo quando vem a clínica, mas a gente precisa trabalhar com ética e seriedade. Né? É uma formação caríssima. Sim, né? Não posso falar para vocês... Hoje, a maioria das formações é de fora, então você paga em dólar, as supervisões são em dólar. Então, é uma formação cara, de um custo caro e de um tratamento caro também. Eu não posso falar que o tratamento é barato, porque é caríssimo, mas a gente precisa trabalhar com ética. Vai para o resto da vida, tipo, esse tratamento? Ou... Depende da especificidade de cada caso, né? de nível de suporte de cada caso. Ao longo do tempo, as coisas vão modificando. Tem pessoas que não saem, às vezes trabalha, e às vezes tem uma deficiência intelectual associada, uma dificuldade muito significativa, e aí ela tem dificuldade no processo de aprender. E aí a gente trabalha e parece que dá 3 passos, e aí dá 5 para trás, e a complexidade do transtorno. Então, por isso que é dividido em níveis de suporte para a gente entender a complexidade de cada caso. Gente, que rico de informação, né? A gente percebe que quanto mais a gente fala, mais assunto tem, e a gente percebe como falta ainda informação. Né? Então, vamos acompanhar agora a 3ª parte do nosso programa. Fica ligadinho aí que a gente já volta.